Aviso: esta é uma história fictícia criada para entretenimento. Todos os personagens e eventos são imaginários. 10 anos de casamento, jantar à luz de velas de Asbaixino e um drink especial que ele mesmo preparou, parecia perfeito. Mas eu passei 12 anos aprendendo a reconhecer o que as pessoas escondem dentro de um copo. E aquela noite não seria o fim da minha história. Seria o fim da dele. Meu marido preparou um drink especial para o nosso aniversário de 10 anos. Sou toxicologista forense. Ele esqueceu disso. Hoje é nosso 10º aniversário de casamento. 10 anos. 10 anos. Uma década inteira de jantares, viagens, brigas resolvidas com beijos e promessas renovadas, toda vez que a vida ficava difícil demais. Daniel entrou na cozinha hoje de manhã com aquele sorriso largo que eu costumava amar. O mesmo que usava quando me surpreendia com reservas em restaurantes que eu nunca teria coragem de pagar sozinha. O mesmo sorriso com o qual me pediu em casamento no Cais do Porto, em Lisboa, numa tarde de outubro em que a luz do sol caía oblíqua sobre o rio. Eu quase acreditei nele. Quase. Meu nome é Laura Mendes. Tenho 38 anos. Sou toxicologista forense sênior no Instituto Nacional de Criminalística e passei os últimos 12 anos da minha carreira debruçada sobre substâncias que matam pessoas, estudando como elas agem no corpo humano, em que velocidade se dissipam, quais deixam rastros e quais se apagam sozinhas como se nunca tivessem existido. Conheço o cheiro do cianeto. Conheço a coloração que o arsênico deixa nas unhas após exposição crônica. Conheço a diferença entre uma morte natural e uma morte projetada para parecer natural. E foi exatamente por isso que, quando Daniel apareceu na soleira da cozinha, segurando uma taça de vinho especial que ele mesmo havia preparado, com aquele sorriso e aquele olhar um pouco intenso demais, algo dentro de mim vibrou numa frequência que eu só reconheço depois de anos aprendendo a ouvir. Não foi nada óbvio. Não foi o cheiro errado, nem a cor imprecisa. Foi a postura dele. Daniel odeia cozinhar. Odeia tanto que nos primeiros anos de casamento tínhamos um acordo tácito e nunca verbalizado. Eu cozinhava durante a semana. Ele pagava os restaurantes nos fins de semana. Um equilíbrio perfeito para 2 profissionais ocupados sem nenhum talento culinário compartilhado. Ele queimou ovos fritos. Uma vez. Ovos fritos. E riu tanto da própria incompetência que eu guardei a história para contar em festas durante anos. Mas ali estava ele, na cozinha, com uma taça de cristal na mão, dizendo que havia preparado um jantar especial para comemorarmos nossa data. Vai para a sala, meu amor, ele disse, a voz suave. Quero que você relaxe. Você merece isso. Eu sorri. Fui. E fiquei sentada no sofá, durante exatamente 3 minutos e 40 segundos, ouvindo o som dele, se movendo pela cozinha, antes de me levantar silenciosamente e ir até o corredor que dava para a janela lateral. De lá, com o reflexo no vidro, eu conseguia ver o perfil dele, sem que ele me visse. Ele estava no celular. Não era a posição de quem manda uma mensagem rápida. Era a posição de quem fala baixo com alguém que não pode saber que está sendo chamado. Eu me aproximei mais. Meu coração estava calmo, estranhamente calmo, como sempre fica quando estou diante de uma amostra no laboratório que não deveria conter o que estou encontrando. Uma frieza clínica. Uma dissociação útil. Está pronto, ele disse. A voz baixa, quase sussurrando. Ela vai tomar antes das 9. Depois disso é só esperar. Você sabe como age. Eu expliquei tudo. Uma pausa. Alguém falando do outro lado. Não. Não deixa rastro nenhum. Você acha que eu ia fazer isso sem ter certeza? Trabalhei com o melhor profissional do ramo para entender cada detalhe. No laudo vai aparecer insuficiência cardíaca. Com o histórico de estresse dela, ninguém vai questionar. Outra pausa. Amor, daqui a 2 dias estamos juntos. Para sempre. Só precisamos de paciência por mais algumas horas. Ele desligou. Eu estava de volta ao sofá quando ele apareceu na sala. Não lembro de ter andado até lá. Meu corpo funcionou no piloto automático enquanto minha mente processava o que os meus ouvidos acabavam de capturar. Histórico de estresse, insuficiência cardíaca. No laudo... Ele conhecia meu histórico médico. Sabia que eu havia sido internada há 2 anos com uma taquicardia severa provocada por excesso de trabalho.
Tinha até acompanhado as consultas cardiológicas subsequentes. Segurava minha mão enquanto o médico explicava que eu precisava reduzir o ritmo. Tinha usado cada detalhe daquele período vulnerável da minha vida como munição para construir um crime perfeito. Laura menos, ele disse, e eu olhei para ele como se nada tivesse acontecido. Trouxe algo especial para você. A taça era bonita cristal, lapidado do tipo que ele sabia que eu gostava. O líquido dentro era âmbar, escuro, cheirando vagamente a especiarias. Um drink artesanal, ele explicou, com ingredientes que havia pesquisado especialmente para a ocasião. Algo inspirado num coquetel que tínhamos tomado em Florença, na viagem do nosso 5º aniversário. Florença. Ele havia usado até isso. Que lindo! Eu disse. E minha voz saiu perfeita. Nenhuma fissura, nenhum tremor. Sou toxicologista forense. Identificar substâncias é o que eu faço. Mas naquele momento eu não precisava de um laboratório. Precisava de tempo e de um plano. Daniel foi buscar os talheres que havia esquecido na cozinha. Clássico. Uma ausência calculada para me dar tempo de tomar o primeiro gole sem testemunha, para que quando ele voltasse, eu já estivesse encaminhada para o que quer que ele havia colocado ali dentro. Eu usei esses segundos de forma diferente. Do outro lado do sofá, havia a taça de água com gás que ele havia deixado para si mesmo antes de ir à cozinha. Ergui minha taça, avaliei o volume, estimei a proporção. Levei ao nariz discretamente enquanto fingia admirar a cor contra a luz do abajur. Especiarias, algo adocicado cobrindo outro cheiro embaixo, mais metálico, mais neutro, difícil de identificar a olho nu. Ou melhor, a nariz nu. Mas eu sabia que havia algo ali. Com movimentos precisos, e sem urgência, como quem simplesmente reposiciona os objetos numa mesa, troquei as taças. A dele ficou no meu lugar. A minha foi para onde estava a dele. Quando ele voltou, eu estava sorrindo para ele com a taça certa nas mãos erradas. Você não provou ainda? Ele perguntou, com uma leveza quase imperceptível de alívio na voz. Estava esperando você, eu disse. Quero que a gente brinque juntos. Ele sorriu, levantou a taça, que era originalmente minha, e olhou para mim com aqueles olhos castanhos que eu havia amado por 10 anos. Pelos próximos 10 menos, ele disse. Pelos próximos 10 menos, eu repeti. Aproximei a taça dos meus lábios, sem deixar o líquido tocar a pele. Fiz o movimento de quem bebe. Passei a língua no cristal. Nada entrou na minha boca. Ele tomou um gole generoso. O jantar durou 2 horas. 2 horas em que Daniel falou sobre nossas memórias com uma fluência e um carinho que eu precisei de todo o meu treinamento profissional para não deixar me afetar. Porque o Daniel que falava ali, relembrando nossa primeira casa, o cachorro que tivemos e perdemos, a viagem para o Japão em que nos perdemos em Kyoto e acabamos descobrindo um restaurante sem menu que serviu a melhor refeição das nossas vidas, esse Daniel soava real. Soava como o homem que eu havia escolhido, mas eu já sabia que era uma performance. O problema com mentirosos excepcionais é que eles acreditam em si mesmos durante a execução. Daniel estava naquele jantar comemorando 10 anos de casamento com total convicção. E ao mesmo tempo contando os minutos para que eu começasse a passar mal. Eu observava os sinais nele. Esse las 8:47 de la noite, ele começou a piscar com uma frequência ligeiramente maior que o normal. Esse las 9:03 de la noite, levou a mão à testa com o gesto de quem está sentindo um leve calor. Esse las 9:19 de la noite, pediu licença para ir ao banheiro pela segunda vez. Esse las 9:31 de la noche, estava sentado à mesa com uma palidez sutil que a iluminação das velas tornava quase imperceptível, mas que eu, que já havia estudado centenas de fotos de autópsias, reconhecia. Ele estava esperando que eu fosse a primeira a sentir algo, e quando o tempo foi passando sem que eu demonstrasse nenhum sinal, vi o primeiro lampejo de confusão cruzar seu rosto. Você está bem? Eu perguntei, inclinando levemente a cabeça. Estou ótimo, ele respondeu rápido demais. Sorri para ele. Peguei minha taça, que agora estava vazia, e a levantei na direção dele. Tem mais daquele drink maravilhoso? Não vou descrever o que aconteceu nas horas seguintes, com crueldade gratuita. O que vou dizer é que às 22:15 Daniel estava caído no tapete da sala, com os lábios levemente arroxeados e as mãos tremendo, e que eu estava ajoelhada ao lado dele,
com o telefone na mão, completamente serena. Liguei para o SAMU. Descrevi os sintomas com precisão clínica, sem mencionar nada sobre o drink, sem sugerir envenenamento, usando exatamente a linguagem que faria os paramédicos pensarem em colapso cardíaco espontâneo, porque eu precisava que eles chegassem rápido o suficiente para salvá-lo, mas que não soubessem de imediato o que estavam tratando. Enquanto esperava, liguei uma segunda vez, desta vez para André Cavalcanti, meu colega no instituto, o melhor analista de amostras biológicas do departamento. André, preciso de um favor pessoal e urgente. Laura, são quase 11 da noite. Eu sei. Você pode vir até minha casa agora? Traga o kit de coleta completo. Uma pausa. O que aconteceu? Meu marido tentou me matar esta noite, eu disse, com a mesma voz com que teria dito que o café estava frio. E eu preciso documentar tudo antes que ele chegue ao hospital e o sistema comece a apagar os rastros. Silêncio! Estou saindo agora, ele disse. Desliguei. Olhei para Daniel no chão. Seus olhos estavam abertos. A respiração difícil. O olhar tentando me focar. Laura, menos ele conseguiu dizer. A voz fraca. Preciso de ajuda. Estou aqui. Eu disse. Porque estava, o SAMU está a caminho. Ele tentou dizer algo mais. Eu me aproximei, ajoelhei ao lado dele e coloquei minha mão sobre a dele, com toda a gentileza de uma esposa, preocupada. Daniel, eu disse em voz baixa, apenas para nós dois. Você sabia que o cloridrato de verapamil em doses elevadas provoca exatamente os sintomas que você está sentindo agora? Queda de pressão, arritmia, bradicardia, é um bloqueador de canal de cálcio. Usado corretamente, é um medicamento cardíaco. Mal usado. Os olhos dele foram se abrindo lentamente enquanto eu falava. Você passou 10 anos dormindo ao lado da melhor toxicologista forense do país, menos continuei. Minha voz ainda suave. E não pensou que talvez eu soubesse reconhecer o que havia naquele copo? O som do SAMU chegando cortou o silêncio, antes que ele pudesse responder. Me levantei, fui até a porta. Abri com o rosto de uma mulher em desespero, os olhos cheios de lágrimas que eu convoquei com a eficiência de quem passa anos, entrevistando famílias enlutadas. Por favor, disse ao paramédico que entrou primeiro. Meu marido, ele simplesmente desmaiou durante o jantar. No hospital, fui a esposa perfeita. Tremi nas mãos quando os médicos pediram para eu aguardar do lado de fora da sala de emergência. Aceitei o copo d'água que uma enfermeira me ofereceu com um sorriso cansado e agradecido. Respondi às perguntas do médico plantonista com a confusão genuína de alguém que não entende o que está acontecendo. Ele comeu alguma coisa diferente hoje? A gente jantou em casa? Menos eu disse. Ele mesmo preparou o jantar. Era nosso aniversário. Bebeu algo, um drink que ele fez. Hesitei exatamente o tempo certo. Doutor, você acha que pode ter sido alguma coisa que ele tomou? Ele não tem nenhum problema cardíaco. Nunca teve. O médico anotou algo. Eu registrei o movimento dos olhos dele. Quando ele saiu, André chegou ao corredor do hospital com uma mochila discreta a tiracolo. Ele é um homem baixo, de óculos redondos e expressão permanentemente preocupada. E naquele momento, estava mais preocupado do que nunca. Coletei as amostras em casa antes de fechar tudo. Eu disse em voz baixa, entregando a ele um pequeno estojo térmico que havia preparado enquanto esperava o SAMU. As taças estão lacradas. O que sobrou no copo dele está separado. Preciso que você analise esta noite. Laura, isso é material de evidência. Se tem um crime envolvido, a cadeia de custódia. Eu sei melhor do que qualquer pessoa como funciona a cadeia de custódia. André, eu disse. Mas antes de envolver a polícia, preciso saber exatamente o que está naquelas amostras. Preciso saber com o que estou lidando. Ele me olhou por um longo momento. Você trocou os copos. Foi. Não respondi. Laura, boa noite, André, eu disse. Me liga quando tiver o resultado. As próximas horas foram um exercício de disciplina que me custou mais do que qualquer coisa que eu havia enfrentado antes nos meus 12 anos de carreira. Serei honesta. Houve um momento, sentada naquele banco de hospital com o cheiro de antisséptico, impregnado em tudo, em que eu simplesmente quis ir embora, pegar o carro, dirigir para qualquer lugar, parar de pensar naquele rosto, fazendo aquela ligação.
naquele tom de voz que eu havia amado, pronunciando palavras que eu nunca deveria ter ouvido, mas não fiz isso. Por quê? Sou quem sou. Perto da meia-noite, uma médica veio me encontrar no corredor. Era jovem, cabelo preso, o olhar sério de quem já viu muitas coisas complicadas. Senhora Mendes, o seu marido está estabilizado, mas precisamos conversar sobre os resultados preliminares dos exames. Me levantei. O perfil metabólico dele é consistente com ingestão de um agente farmacológico externo, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. Estamos aguardando a toxicologia completa, mas os valores de pressão e o padrão de arritmia apresentado são incomuns para um evento cardíaco espontâneo. Por protocolo, somos obrigados a acionar a delegacia. Acionem menos, eu disse imediatamente. Ela piscou, claramente esperando uma reação diferente. Eu sei que parece estranho, menos continuei, mas eu também trabalho na área da criminologia forense. E eu quero que tudo seja investigado corretamente. Qualquer coisa que puder fazer para ajudar, farei. Ela me olhou por um segundo a mais do que o necessário. Tudo bem, menos disse finalmente. Vou precisar que a senhora aguarde aqui até a equipe chegar. Sentei de volta no banco. Peguei meu celular. Abri o gravador que havia iniciado silenciosamente antes de entrar no hospital, verificando se havia captado o que eu precisava. Havia quando André me ligou às 0h43 com os primeiros resultados preliminares da análise. A confirmação veio clara e precisa: verapamil em concentração de 3 a 4 vezes acima do limiar terapêutico, misturado a um anticoagulante de uso veterinário. Provavelmente introduzido em pó dissolvido no líquido da taça, uma combinação que numa pessoa com histórico cardíaco documentado produziria uma morte que qualquer legista com pressa descartaria como insuficiência cardíaca aguda. Alguém havia feito uma pesquisa muito cuidadosa. Ou havia sido muito bem orientado por alguém que sabia o que estava fazendo. Laura menos André disse, a voz tensa. Você entende o que isso significa? Significa que ele estudou meu prontuário. Eu disse. E que teve ajuda de alguém com conhecimento técnico. Você sabe quem é? Pensei, na voz do outro lado da ligação. Feminina, ansiosa, mas controlada. Alguém acostumado a gerenciar situações de risco, alguém que sabia o suficiente para garantir que a combinação química funcionaria. Ainda não. Eu disse. Mas, vou descobrir. Os 2 policiais chegaram às 1h20. O primeiro era um delegado de Miami-Dade, chamado Renato Figueira. Rosto quadrado, olhos de quem já ouviu todas as versões possíveis de todas as histórias possíveis. E não acredita em nenhuma delas automaticamente. O segundo era uma investigadora mais jovem, Camila Santos, que ficou levemente em segundo plano, mas cujos olhos não pararam quietos nem um segundo enquanto eu falava. Contei tudo, ou quase tudo. Contei sobre o jantar surpresa, sobre o drink que Daniel havia preparado, sobre ele indo buscar os talheres e eu ficando sozinha na sala. Não mencionei a troca das taças. Não mencionei o que havia ouvido no corredor. Não mencionei André nem as amostras que já estavam sendo analisadas. Você trabalha na área forense, certo? Figueira disse em algum momento, os olhos me estudando. Toxicologia forense menos confirmei. Então você tem alguma hipótese sobre o que pode ter causado o estado do seu marido? Tenho, disse. E fiz uma pausa calculada. Aquela pausa de quem está hesitando em dizer algo que parece absurdo demais para verbalizar. Mas prefiro esperar a toxicologia oficial antes de especular. Seria antiético da minha parte sugerir algo sem evidência concreta. Figueira me olhou, Camila também. Certo, ele disse finalmente. Vamos precisar examinar a residência. Claro, vou fornecer a chave agora. Foi aí que Camila falou pela primeira vez, sua voz direta, sem preâmbulo. Senhora Mendes, o seu marido está pedindo para falar com a senhora. O quarto era pequeno, iluminado pela luz fria dos monitores cardíacos. Daniel estava deitado com o rosto ainda pálido. Uma cânula de oxigênio sob o nariz, os braços ligados a um 4. Quando entrei, seus olhos me encontraram imediatamente. Os policiais ficaram do lado de fora da porta, que ficou entreaberta. Me aproximei da cama. Puxei uma cadeira. Sentei do seu lado, como uma esposa preocupada. Senta do lado do marido doente.
Com aquela postura de quem não vai a lugar nenhum, ele me olhou por um longo tempo sem falar. Como você sabia? Ele perguntou finalmente. A voz era rouca, mas lúcida. Daniel, me diz. Havia algo diferente no olhar dele agora. O charme habitual havia sumido completamente, substituído por algo mais, nu e mais assustador. Como você sabia? Eu sou toxicologista forense. Eu disse, simplesmente. Passei 12 anos aprendendo a reconhecer o que as pessoas colocam em outras pessoas sem que elas saibam. Pausei. Você deveria ter pensado nisso antes. Ele fechou os olhos. Por um segundo pareceu muito cansado, muito além dos 42 anos que tinha. Muito além da versão de si mesmo que havia apresentado ao mundo por toda a nossa vida juntos. Quanto você sabe? Ele perguntou, sem abrir os olhos. Tudo. Eu disse. E não era exagero. Silêncio, preciso saber uma coisa menos. Eu continuei. A voz baixa o suficiente para não chegar até a porta. Uma única coisa, Daniel. E quero que você me responda com honestidade. Pela primeira e talvez última vez. Ele abriu os olhos. Houve algum momento, em algum ponto dos nossos 10 anos, em que o que você sentiu por mim foi real? A pergunta ficou no ar entre nós como a fumaça de uma vela que acabou de ser apagada. Ele me olhou, e eu vi a resposta antes que ele dissesse qualquer coisa. Vi na forma como a expressão dele se reorganizou num cálculo rápido e frio, avaliando qual resposta seria mais útil para ele naquele momento. Foi suficiente. Me levantei, empurrei a cadeira de volta para o lugar. Não precisa responder. Eu disse. Fui até a porta. Parei com a mão na maçaneta. Daniel. Virei o rosto, não o corpo inteiro. A análise toxicológica vai confirmar o verapamil amanhã cedo. A polícia vai querer conversar com você sobre como ele foi parar no seu drink. Pausei. Boa sorte. Saí. Figueira e Camila me esperavam no corredor. Tudo bem? Camila perguntou. Sim, menos eu, disse. Precisamos conversar sobre algumas coisas que eu ainda não mencionei. Contei para eles sobre a ligação. Não tudo. Não ainda, mas o suficiente para abrir o caminho certo. Disse que enquanto esperava Daniel trazer os talheres, havia ouvido um trecho de uma conversa dele ao telefone. Algo que me havia parecido estranho, mas que eu não soubera como interpretar na hora. Mencionei a palavra que havia ouvido claramente. Haja, antes das 9, mencionei que havia uma voz feminina do outro lado. Figueira notou. Camila me observou. O número do celular dele está acessível. Ela perguntou. Está na mesa de cabeceira, menos eu, disse. Ela se virou para Figueira com um olhar que eu soube ler. Precisamos do mandado antes de tocar naquele telefone. Figueira deu um leve aceno. Vamos precisar que a senhora assine um termo de testemunha esta noite, ele disse. E amanhã cedo, quando os resultados chegarem, vamos precisar de mais detalhes. Estarei disponível, eu disse. Camila me deu o cartão dela enquanto eu me preparava para sair. Se lembrar de mais alguma coisa, menos ela disse. Peguei o cartão. Olhei para ela. Vou lembrar, eu disse. Não fui para casa naquela noite. O apartamento era cena de crime em potencial. E mesmo que não fosse, eu não teria conseguido dormir entre aquelas paredes. Fui para o hotel mais próximo, um lugar sem graça, mais limpo. E fiquei sentada na beirada da cama por um longo tempo no escuro. Às 3 da manhã, o celular vibrou. André, Laura. Análise completa confirmada. Verapamil e Brodifacoum. A combinação foi calculada para um peso corporal específico. O peso corporal específico era o meu. Quem sabia o suficiente para fazer esse cálculo? Eu perguntei. Alguém com acesso à farmacologia clínica avançada? Provavelmente formação médica ou farmacêutica. A proporção está muito precisa para ser amador. Fiquei em silêncio. Laura, você está bem? Estou pensando. Eu disse, em quê? Pensei na voz feminina do outro lado da ligação. Ansiosa mas controlada? Alguém com formação técnica. Alguém que Daniel havia chamado de amor. Estou pensando em quem ele conhece. Eu disse que teria esse conhecimento específico. Desliguei e abri o laptop. Entrei no perfil de redes sociais de Daniel, usando a senha que eu conhecia há anos e que ele, obviamente, nunca havia pensado em trocar, porque nunca havia imaginado que eu teria motivo para usá-la. Comecei a procurar e foi ali, às 3:30 da manhã, num quarto de hotel anônimo,
que eu encontrei o primeiro fio do que viria a ser o novelo mais complicado que eu já havia tentado desenrolar na minha vida. O nome era Renata Voss, médica, especialidade cardiologia, clínica particular em Higienópolis, formada pela USP, perfil discreto, poucas fotos públicas, nenhuma menção a Daniel em nenhuma postagem. Mas nas fotos mais antigas, antes de ela tornar o perfil mais restrito, havia uma imagem. Uma festa corporativa, 2 anos atrás, vários rostos que eu não reconhecia. E Daniel, sorrindo para a câmera com a mão levemente apoiada no ombro dela. Olhei para aquela foto por um longo tempo. Cardiologista, eu tinha um histórico cardíaco documentado. Ela saberia exatamente o que usar feite, o lapidou. Me deitei no escuro com os olhos abertos para o teto. Estava começando a entender a extensão do que havia sido armado contra mim. E estava começando a entender que o pior ainda estava por vir. Dormi 3 horas. Foi suficiente. De manhã, cedo antes mesmo de o sol aparecer completamente sobre os telhados de São Paulo, eu já estava no instituto com André, acompanhando a formalização do laudo toxicológico. Cada linha redigida com a precisão que só 12 anos de trabalho conseguem produzir. Cada resultado transcrito com a linguagem técnica que transforma uma tentativa de assassinato em prova irrefutável. André me olhou enquanto assinava o documento. Você vai ficar bem? Ele perguntou. Quando isso terminar, eu disse: vou ficar ótima. Camila Santos me ligou às 8 da manhã. O mandado foi expedido. Ela disse, sem preâmbulo. Estamos com o celular dele. Laura, há mensagens suficientes aqui para fechar o caso 2 vezes. Não me surpreendeu. Daniel era inteligente em muitas coisas. Mas havia cometido o erro clássico, de quem acredita que vai ter sucesso. Ele havia documentado tudo. Mensagens com Renata planejando cada etapa. Transferências bancárias para uma conta que ela havia aberto 6 meses antes. A compra dos componentes feita no nome dela. Com entrega num endereço que não era o dela, mas que as câmeras de um mercado próximo registraram Daniel, retirando. Renata Voss foi presa naquela mesma manhã, enquanto atendia pacientes na clínica. Soube disso pelo noticiário do meio-dia. Uma nota pequena, discreta, sem detalhes. Médica detida para investigação de tentativa de homicídio. O nome da vítima não foi divulgado. O nome do suspeito, ainda internado, tampouco. Assisti ao noticiário sentada num café do outro lado da rua do hospital, tomando o primeiro café decente que havia tomado em dias. Voltei ao hospital uma última vez naquela tarde, não por necessidade. Os policiais já tinham tudo o que precisavam. O processo estava em andamento. Minha parte como testemunha estava formalmente registrada. E meu papel como vítima, ironicamente documentado pelo laudo que eu mesma havia ajudado a produzir. Fui porque havia uma coisa que eu ainda precisava fazer por mim mesma. Daniel estava num quarto diferente agora, já sem os monitores mais urgentes, já com a cor voltando ao rosto. Havia um policial sentado do lado de fora da porta. Quando me viram, Figueira, que estava no corredor revisando anotações, fez um gesto discreto para o policial me deixar entrar. Entrei. Fechei a porta. Daniel me olhou, desta vez sem cálculo, sem charme, sem a máscara, apenas o rosto de um homem que sabia exatamente onde estava e para onde ia. Me sentei. Fiquei de pé perto da porta, à distância certa, e coloquei sobre a cadeira ao lado dele um envelope. O que é isso? Ele perguntou. Os papéis do divórcio, eu disse, já assinados da minha parte, seu advogado pode cuidar do resto de onde você estiver. Ele olhou para o envelope, mas não o tocou, Laura. Não, eu disse, sem raiva, sem tremor. Não tem nada que você possa dizer que eu precise ouvir, Daniel. Eu ouvi o suficiente na semana passada para o resto da minha vida. Silêncio! Você vai me destruir, ele disse finalmente. Não, eu respondi. Você já fez isso sozinho. Eu só documentei. Me virei para sair. Ela disse que te odiava menos, ele falou atrás de mim. E eu reconheci o tom. A última tentativa, de quem não tem mais nada para perder, a não ser causar dor. Renata. Disse que você era arrogante, fria, que nunca merecia o que tinha. Parei. Não me virei. E você concordou com ela menos eu disse. Nenhuma resposta. Boa sorte, Daniel. Eu disse. E abri a porta. O julgamento durou 4 meses. Não precisei estar presente em todas as audiências.
Meu depoimento foi prestado numa tarde de março, sentada à mesa de testemunhas, com a mesma postura com que sento em bancas periciais. A voz estável, os fatos alinhados em ordem cronológica e sem ornamento. O promotor era bom. As perguntas eram diretas. As respostas também. Renata Voz tentou, por intermédio do seu advogado, construir a narrativa de que havia sido manipulada, que Daniel havia distorcido os fatos para ela, que ela não sabia a extensão real do plano. A tese durou exatamente até o promotor apresentar as mensagens em que ela calculava pessoalmente a dosagem baseada no meu peso corporal e histórico clínico, usando terminologia que só uma médica especializada usaria. O júri levou 2 dias para deliberar. Daniel foi condenado a 22 anos por tentativa de homicídio qualificado com uso de veneno e mediante paga. Renata, há 16 anos como coautora. A defesa recorreu. Sempre recorre, mas as condenações se mantiveram. Não assisti à leitura do veredicto. Soube pelo celular. Num aeroporto, deixei São Paulo 4 meses depois do julgamento. Não foi uma fuga, foi uma escolha deliberada, feita com a mesma frieza com que havia tomado todas as outras decisões daquele período. Pedi licença no instituto, vendi meu carro, dei boa parte dos móveis para uma organização não governamental que reformava casas de famílias em situação de risco, e parti com 2 malas e um contrato de consultoria que um laboratório forense em Lisboa havia me oferecido 2 anos antes, e que eu havia recusado porque Daniel não queria sair do Brasil. Lisboa era uma cidade que eu conhecia pelo cheiro da chuva no calçamento e pela luz diferente que o rio devolve ao fim da tarde. Havia estado lá poucas vezes, mas sempre com a sensação incômoda de pertencimento que a gente sente em lugares que ainda não aconteceram na nossa vida. Aluguei um apartamento pequeno no Príncipe Real, com uma janela larga e uma vista que não impressionava ninguém, mas que me fazia bem. Todas as manhãs, trabalhei. Caminhei. Aprendi a fazer silêncio sem que ele parecesse uma ameaça. Num sábado de outubro, quase 1 ano depois daquela noite de aniversário, recebi uma mensagem de Camila Santos. Achei que você ia querer saber. Renata Voz perdeu o recurso hoje. A pena foi mantida. Tudo encerrado do nosso lado, respondi com um simples obrigada. Ela mandou um emoji de coração pequeno. O tipo discreto que as pessoas mandam quando não sabem bem o que dizer, mas querem dizer algo. Fui até a janela com um café na mão. Lá embaixo, o bairro acordava devagar, as vozes misturadas ao barulho distante do tráfego e ao cheiro de pão das padarias abrindo. Pensei em Daniel uma última vez. Não com raiva, não com saudade, não com nenhum dos sentimentos complicados que eu havia esperado sentir quando chegasse a esse ponto. Pensei nele como penso nos casos que fechei ao longo dos anos, com a satisfação fria e limpa de quem seguiu o método correto e chegou à conclusão certa. Ele havia escolhido a pessoa errada para subestimar, e eu havia feito o que sei fazer melhor: encontrar a verdade, documentá-la e deixar que ela fizesse o seu trabalho. Terminei o café. Abri o laptop. Havia um novo caso esperando por mim. O que essa história nos deixa não é só a satisfação de ver a justiça ser feita. É um desconforto silencioso, porque Laura não apenas sobreviveu. Ela planejou, calculou e executou cada passo com uma frieza que nos admira e, ao mesmo tempo, nos inquieta. E talvez a verdadeira reflexão seja essa: quando alguém nos empurra até o limite, onde termina a legítima defesa e começa algo que não sabemos bem nomear. Ela nunca cruzou a lei, mas cruzou alguma coisa.